A razão pela qual eu mostrei esse caso é porque eu sei que muitos de vocês já sabem que quando um caso é sifilítico, a rubrica sifilítica tem que ser tomada. Mas em 2001, 2001, quando nós também não conhecíamos esse conceito, nós sabíamos, na verdade, mas não estávamos aplicando com tanta frequência e eu acabei deixando passar. Não apenas eu perdi o miasma, deixei o miasma sifilítico passar desapercebido, mas também a interpretação da rubrica, especialmente a interpretação de onde a doença vem. Então, uma das razões pela qual eu queria mostrar esse caso é porque a interpretação adequada e a seleção adequada da rubrica é muito importante. As rubricas são muito parecidas, o nosso repertório tem rubricas que parecem muito parecidas, muitas delas. Então, é por isso que fica muito difícil saber qual tomar. Tomar por exemplo, a arrogância ou o egoísmo. Ou ser brincalhão ou jovial. Ou a espirituosidade. A diferença é tremenda. O remédio é completamente diferente nessas rúbricas. E a gente acaba deixando passar. E o erro que eu fiz, o principal erro que eu fiz, foi da onde a doença vem. Da onde estava vindo a doença. A doença vem, da onde a doença vem, geralmente chega, a gente pensa que aqui, no caso, a doença vem do pesar, da dor, da morte de um membro da família, a doença vem do luto, da tristeza. Mas é por isso que devemos sempre lembrar, mesmo se vocês não lembrarem do miasma, precisam lembrar a reação do paciente a um sintoma, ou a uma condição, a um estímulo. E como o nosso paciente respondeu? Como que ela respondeu? Porque é muito importante saber de onde vem a doença, é muito importante. A origem da doença. Eu disse ontem que algumas vezes na sífilis nós não consideramos de onde vem a doença, porque geralmente a doença vem da sora, mas depois que o paciente mudou o miasma, mudou de sora para cicose até sífilis. Então aí o nosso elemento sórico, nossa doença sórica não tem mais sentido, né? Não tem mais nenhum significado. Isso está na nossa nota de rodapé número 120 do Hahnemann, do organão do Hahnemann. Ele diz que quando um miasma muito profundo da doença está presente, no nosso caso seria cicósico ou sifilítico, a doença vem, por exemplo, de um superaquecimento, ou da raiva, ou do frio, não deve ser tomado, porque o estado já mudou. Nota de rodapé número 120. Nota de rodapé número 120. Se vocês quiserem ver, eu mostro para vocês aqui agora.
Nas investigações da natureza, nós não devemos nos permitir sermos enganados pelas associações do paciente, pelos associados, os amigos do paciente, que geralmente atribuem a causa da crônica e da doença mais grave, das doenças mais graves. Bom, o que ele está dizendo é que geralmente doenças crônicas graves, que são muito profundas, doenças miasmáticas, não deveríamos considerar, como por exemplo a questão da água de fria, beber muita água. Muitos anos atrás, ou seja, algo que aconteceu muitos anos atrás, ou um medo, ou algum choque, até mesmo Bom, essas causas são muito mais insignificantes para o desenvolvimento de uma doença crônica num corpo saudável. Então, se o elemento de onde veio é frio, ou é um elemento, perdão, a doença vem do frio, ou é uma doença de muito tempo atrás, é muito trivial, como um resfriado, ou como o calor, ou como alguém que foi exposto ao ar seco, exposto ao ar frio, ou um susto, ou até um enfeitiçamento. Bom, muito tempo atrás, o miasma do paciente já mudou, se isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, esse acontecimento, da onde essa doença vem, não tem nenhum significado. É muito insignificante para desenvolver uma doença no corpo saudável. Então, essas causas não são suficientes para piorar a doença ano após ano, como é o caso com todas as doenças crônicas que se desenvolvem da SORA. Todas as doenças se desenvolvem da SORA, mas uma vez que elas passaram da SORA e agora se tornaram sicósica ou sifilítica, então a causa sórica não tem mais nenhum significado. Da onde a doença vem, da SORA, não tem mais significado. Essas causas podem apenas gerar atividades que o miasma pode apenas estimular o miasma crônico, pode apenas estimular o miasma, mas não são fortes o suficiente para continuarem a continuidade da doença ou manter a doença durante longos períodos de tempo. Pode ter começado, pode ter engatilhado aquela doença, ativado aquela doença, sim. A doença pode ter sido iniciada por aquele evento sórico, mas a persistência da doença não é devido a essa causa. Mas no nosso caso, o que nós vimos? Nós vimos que imediatamente, dentro de um mês da causa, aconteceu. E a causa não era simplesmente uma causa sórica, era uma causa sifilítica. E qual era a causa? Alguém pode me dizer qual era a causa? Alguém pode me dizer qual é a causa? Mas qual é a causa? Sim. Como vamos tomar essa rubrica? É a doença do choque, não é só o pesar, não é só a dor de pesar, é o choque. O paciente entrou em um estado catatônico durante 3 dias. Ficou muito quieta durante 3 dias e depois ela chorou incontrolavelmente por 3 dias. Ou seja, ela chorou copiosamente. Isso é sifilítico. Isso não é sórico ou psicósico. Esses são os acompanhamentos, de novo, né? O segmento. Março de 2003, um mês depois do remédio, a altura do paciente aumentou. Ela começou a praticar yoga diariamente, há 20 dias. Agora está estudando com interesse, não precisa mais ser mandada a estudar. Ela está voltando à diligência, ou seja, a paciente era diligente, se tornou completamente não diligente, ela não tinha interesse algum no estudo, ela tinha que ser mandada a estudar, tinha que ser forçada a estudar, mas ela estudava, mas tinha que ser forçada. Ela não fazia isso porque ela queria, ela tinha que ser mandada a estudar. De fato, a mãe falou, como eu disse, que eles tinham que falar para ela, ok, agora pare, né, na época que ela estudava.
Mas, apesar dela continuar estudando muito assim, ela não estava conseguindo gravar aquilo, ela não conseguia reproduzir o que ela estudava. E o mais importante é que o apetite voltou ao normal, a tireoide voltou ao normal, incluindo os anti-TPOs, que estava acima de 1000, desceu para 195. Isso quer dizer que a autodestruição diminuiu. A destruição desacelerou. A antitiroglobulina também estava mais de 160 e desceu. Desceu para 78. E em mais uma semana, no próximo acompanhamento, a preguiça diminuiu, o interesse no estudo aumentou e ela teve a sua segunda menstruação no momento certo, depois de um mês da primeira. E de que ela sofria? Ela sofria de dor de cabeça grave. Ela sofreu quando a Índia, naquela época, um dia antes dessa consulta, havia uma partida da Copa do Mundo e a Índia é uma das finalistas, a Copa de Cricket. E a Índia era finalista na Copa de Cricket e a Índia perdeu o jogo. E ela ficou chocada, sentiu choque e chorou copiosamente por muito tempo. Mais uma vez, né? A sífilis ainda está lá. E a reação ainda foi a mesma. Mas esse foi um incidente menor. Mas ela ainda chorou por muito tempo. E ela sentiu muita dor de cabeça por causa disso. Uma semana depois, a altura dela aumentou também. É isso que acontece com o remédio certo da homeopatia. Se você falar isso para um alopata, que ela aumentou de altura em uma semana, ele vai rir de você. Ele não vai acreditar nisso. Os laudos estão normais, TPO e ATA também reduziram. Aqui os acompanhamentos comparativos em 2001 e 2003. TSH mais de 150, TSH 6.21. O microsomal 868, TPO agora está 195 e o tiroglobulina 85.6 e agora está 78.7. Esse 85.6 caiu. As hemoglobinas também caíram. Agora está normal. Os resultados começaram a melhar. A menstruação regular, 16 de fevereiro foi a primeira, 27 de março o segundo período e 20 de abril. Muito regular, nenhum edema no rosto. O edema reduziu, na verdade, a raiva também diminuiu. Ela chorou no dia dos resultados. O resultado estava melhor. Estava melhor, mas ela chorou. O que ela tinha feito antes? Era pior. E ela estava feliz. Isso é sífilis. Os exames estavam piores e ela chorou. E ela riu. Sífilis é onde a resposta é exagerada, a resposta distorcida, pervertida. Então a resposta aqui foi distorcida. O oposto do que a gente esperava, né? Agora é uma resposta normal. Ou seja, ela está melhor, mas ela ainda não chegou ainda como ela estava antes. Então ela chorou. Porque ela queria estar no mesmo nível de antes. Bom, o peso caiu também. Menstruação ainda está regular. Havia uma dismenorreia, mas também diminuiu. A outra menstruação veio dia 19/5. Ela começou a dançar. Depois de 4 anos, ela voltou a fazer aulas de dança. E ela também começou a fazer natação. Bom, isso que aconteceu. É isso que nós não fizemos. As mudanças na saúde do corpo e da mente. As mudanças na saúde da mente e do corpo
Nós precisamos perceber, ele disse, temos que ser um observador sem preconceitos para perceber as mudanças na mente e no corpo, o que se desviou do estado normal, saudável. A criança era uma criança diligente e agora se tornou uma criança não diligente. Ela tinha interesse em dança e agora não está mais interessada em dança. Ela tinha interesse na religião, agora ela não tem mais interesse na religião. Ela não tem vontade de estudar, ela não quer fazer nada. Ela senta o dia todo assistindo televisão. Ela está ficando mais colérica. Ela era muito sensível antes. Agora ela é ok, ainda é sensível, mas ela está lendo, mas não está conseguindo lembrar o que está estudando. Ela não está conseguindo reproduzir o que ela estuda. Nós percebemos o desvio do estado normal de saúde. São doenças que são sentidas pelo paciente, percebido por aquele, mudanças individuais são percebidas pelo que estão ao redor dele, percebido pelo médico, pode ser percebido pelo próprio paciente, o paciente vai te falar que essas foram as mudanças que aconteceu nele, ou os parentes vão dizer, sentir essas mudanças, ou se você for um bom observador, você também vai perceber isso. E é isso que essa mudança de estado vai mostrar uma imagem clara e impossível de esconder da doença. E qual é a mudança que nós precisamos ver no aforismo número 213? O Hahnemann diz isso. Jamais poderemos curar, podemos paliar, minimizar, mas não vamos curar. Se você quiser de fato curar o paciente, então, se nós não percebemos as mudanças no estado da mente e da alma, então nunca vamos ser capazes de curar o paciente. Mas se você perceber as mudanças e tomar essas mudanças, então seremos capazes de curar. Em todos os casos da doença, até em doenças agudas, se não observarmos com outros sintomas, aqueles relacionados às mudanças do estado da mente e da disposição da alma, se nós não selecionarmos exatamente de onde vem o paciente, e se tiver no remédio, uma doença que for parecida com outros sintomas da doença, capaz de produzir um estado parecido de disposição e mente, ou seja, precisamos selecionar um remédio que é parecido com o estado modificado da mente e da disposição. E qual foi a mudança de disposição nesse paciente? No nosso caso, qual foi a mudança de disposição? A paciente se tornou não conscienciosa de ser conscienciosa. Ela era conscienciosa e se tornou não conscienciosa, ou seja, exatamente o oposto do que ela era. A paciente se tornou completamente indiferente a tudo. Ela não gosta mais de dançar, não gosta mais de estudar, não gosta mais de nadar, não gosta mais da religião, de frequentar o templo. A reação ao fator causativo, ou seja, que é de onde vem a doença, podemos considerar o pesar, mas qual foi a reação? A reação foi uma reação de choque. E a rubrica não foram a rubrica do miasma. Consideramos só a rubrica sórica e psicósica. Então, em choque, resumindo, precisamos considerar a mudança das expressões do código genético. Essa mudança do código genético, essa expressão do código genético mudou. Então, qual foi o estado de mudança? Em diferença a tudo, a doença vem da dor, mas a reação foi de choque. Então, precisamos pegar a rúbrica de doença do choque, não doença da dor, do pesar.
prostração da mente, especialmente depois de estudar demais. Ela estudava por horas seguidas, mas mesmo assim, apesar disso, a mente dela não estava funcionando. Então, não é apenas pegar a rubrica de que faz erros, que é uma rubrica muito pequena. Mas isso não vai cobrir o caso, porque a mente dela estava em prostração. Estado de prostração. Ela não apenas estava fazendo erros, ela não estava nem conseguindo reproduzir nas provas o que ela estudava. Ela não estava conseguindo escrever, não estava conseguindo lembrar. Então, não é apenas uma distração, como eu falei ontem. Isso é uma prostração total da mente. Fraqueza total da memória. Ela se tornou não diligente. E, depois disso, o que nós precisamos fazer? Estamos agora tomando as rubricas sifilíticas do miasma sifilítico. O que nós precisamos fazer agora, precisamos agora acrescentar os gerais, isso mesmo. Quais são os gerais nesse caso? Os termais, ela é calorenta. E o que mais? Ela tem desejo de água fria. E quando tomamos tudo isso, a doença vem do choque, indiferença, apatia, prostração da mente, esforço mental, depois de esforço mental, comidas e bebidas frias e remédios calorentos. No final, vamos ver o ácido pícrico, que é o remédio que cobre todos esses sintomas. Ácido pícrico 200, então foi dado, 201, se eu não me engano, e ela melhorou bastante. Se vocês virem a prostração da mente depois de esforço mental, pouquíssimos remédios têm isso. Ácido pícrico, ácido fluorídrico e ácido fosfórico. Todos os ácidos têm esse sintoma, que é a prostração da mente depois de esforço mental. Eu falei ontem que os ácidos não são fracos no começo, eles se tornam fracos depois de se esforçarem demais. Quando eles sobreutilizam, ou fisicamente ou mentalmente, eles ficam cansados. Se vocês verem as doenças que vêm do choque, carcinosina não faz parte de doenças que vêm do choque. Tá aí? Carcinosina? Bom, eu achei que não tivesse lá. Doença da dor, do pesar, não tem. O ácido pícrico também está na doença vindo da dor de pesar? Carcinosina sim, mas e o ácido pícrico? Também? Ok, interessante. Então, provavelmente, se eu tivesse pego a doença do pesar, mas sem os outros sintomas sifilíticos, eu também teria chegado no ácido pícrico. Viu? Mesmo se eu fizesse um erro da onde a doença vem, eu ainda teria chegado, se eu tivesse pegado a doença da dor, e eu teria colocado, se eu tivesse colocado a indiferença, a prostração da mente, eu também teria chegado no ácido pícrico. Viu como a homeopatia é? E aqui são os sintomas do ácido pícrico. A doença
vem do choque ou da antecipação, do medo de falar em público e do esforço mental. 3 marcas no ácido pícrico. Doença vindo do esforço mental, do sobreesforço mental. Então, o ácido pícrico é um remédio para aquelas pessoas que são intelectuais ou aquelas que têm que fazer muito esforço mental e quando eles começam a se cansar, a falharem. Quando eles começam a falhar, quando eles não são mais capazes de desempenhar, quando eles começam a falhar nas suas tarefas, a capacidade funcional cai, é aí que consideramos o ácido pícrico. Fraqueza de memória como resultado do sobreesforço mental. Também é um remédio com sexualidade bastante alta, sonhos amorosos, com priapismo, com poluição, com poluição noturna, sonhos com poluição noturna, com priapismo, assim que ele dorme, O único remédio é o ácido pícrico que tem esses sintomas. Ou seja, sonhos amorosos, sexuais com priapismo na hora que a pessoa dorme, assim que a pessoa dorme. Lascívia, comportamento obsceno, libertinagem. Isso não estava no meu paciente, mas faz parte do remédio. E eles são tão deprimidos que eles podem também ter uma disposição suicida. Super preocupados, sobrepreocupados com a mania de depressão, o ácido pícrico, ou seja, uma disposição suicida, um sobreesforço, uma sobrepreocupação com depressão. Então, se eu não tivesse ajudado essa criança, provavelmente ela teria entrado nesse estado aqui. Ela já estava super preocupada e deprimida. Se ela tivesse progredido ainda mais, durante 1 ano ou mais, ela poderia ter entrado aqui na disposição suicida. E aqui são os outros sintomas ácidos. Nós não poderíamos chegar no remédio a partir do meu gráfico. Naquela época não tinha aquela tabela, né? Não tinha. Em 2001 não tinha aquela tabela, aquele gráfico, porque a disposição do ácido não é muito bem conhecida. A abordagem aqui foi diferente. Todos os remédios ácidos são não conscienciosos, não diligentes, exceto o ácido fosfórico. Distração. As doenças vêm da raiva, da indignação, do choque. A alta sexualidade, então tem amorosidade também. É um sintoma-chave de todos os remédios ácidos. Concentração baixa. Prostração da mente. Isso também é uma característica do ácido. Todos os tipos de ansiedade com medo. Ansiedade com medo. E antecipação. O nosso paciente tinha antecipação? Sim, ela acordava mais cedo para ir para a aula. Ela chegava mais cedo, meia hora antes, sempre querendo ser pontual. Esses são sintomas comuns de todos os ácidos. Outro sintoma de grupo de ácido são os físicos aqui. Fraqueza, prostração, enervação, exaustão depois de esforço. A fraqueza é tanto no nível mental quanto no nível físico. Ácido fosfórico, ácido muriático e ácido sulfúrico são friorentos. Ácido flúorico e o ácido pícrico são calorentos. Ácido carbônico, não tenho muita certeza, mas eu acho que é mais para friorento.
Tem pior à noite, agravação à noite, e também a agravação ao ar livre, exceto o ácido fluoro, que funciona melhor ao ar livre. Então, a conclusão aqui é que, nesse caso, naturalmente, todo caso exige uma abordagem diferente, mas os aspectos básicos, né, de chegar ao remédio em cada caso permanece o mesmo. Ou seja, prescrever para o homem e não para a doença. Então, você tem que prescrever para o estado atual. Diferentes abordagens são elaboradas em diferentes aforismos do órgão. A consideração do miasma é, em última análise, o mais importante. Então, não tem como proceder sem isso. E o miasma decidirá quais os sintomas que devemos tomar para a prescrição. Então, agora nós vamos passar para um outro caso. Aqui nós temos o caso de uma senhora de 74 anos de idade, mãe de médicos homeopatas. Eu tenho clínicas diferentes, né, em várias cidades. Eu viajo no fim de semana para essa cidade, né, que fica a 1000 quilômetros de Mumbai. Eu tenho uma clínica lá nessa cidade. Então, um médico nessa cidade, a cidade de Hyderabad, também conhecida como Cyberabad, né? Porque é a capital do software da Índia, né? Junto com Bangalore. Então, eu vou para lá nos fins de semana. Eu tenho uma clínica lá e um dos homeopatas de lá, a mãe dele foi hospitalizada em coma diabética, a nefropatia diabética. E também insuficiência renal aguda. Essa senhora foi hospitalizada, já estava hospitalizada há 5 dias, e o estado dela, ela não respondia a estímulos verbais, apenas a estimulação profunda. Quando eu a belisquei, ela respondia, mas quando eu a belisquei com força, ela gemia, né? Então, essa é a única resposta que eu obtive. Belisquei novamente, ela gemeu de novo. Quando eu fiz a palpação do abdômen, ela também gemeu. Essa era a resposta dela. Essa a única resposta. Ela não conseguia abrir os olhos, não respondia aos estímulos verbais. Glicemia, mais de 450 miligramas. Creatinina, mais ou menos 4,5. E os médicos sugeriram diálise. E mesmo depois da diálise, nós não... mesmo com a diálise, nós não sabemos se ela vai sobreviver. O prognóstico
prognóstico é muito ruim, há uma boa chance de ela não voltar do coma. Então, esse médico me ligou antes, né, um dia antes de eu ir para a minha clínica. Aí ele falou, eu estou com esse caso, será que o senhor pode me ajudar? Eu falei, não sei. Mas, naturalmente, eu vou tentar, vou fazer meu melhor esforço. Então, aí ele me pegou no aeroporto, me levou ao hospital e aí eu fui examinar esse caso. Mas o caso, né, não tem a ver com o coma, tem a ver com o que a gente tratou depois. Ela não estava, como eu disse, ela estava em coma, não estava respondendo a estímulos verbais, apenas a estímulos mais profundos, extremamente friorenta. O pessoal do hospital colocou 2 cobertores nela. Então, desligou o ventilador, o ar-condicionado, né? Quando os cobertores eram removidos, ela começava a demonstrar calafrios, né? Não que ela expressasse, mas ela começava a ter calafrios. Aí o ar-condicionado foi desligado. Né? Eu não conseguia ficar no quarto dela por nem 5 minutos. Né? O ar-condicionado estava desligado. Em 5 minutos eu comecei a suar assim, demais por conta do calor. Mas ela estava com 2 cobertores. Aí eu perguntei ao filho dela, né, o homeopata, me fala um pouco sobre a natureza da sua mãe. Eu perguntei a ele. Aí o que ele me disse foi, minha mãe não se dá bem com ninguém. Ela não se dá bem com absolutamente ninguém. E aí, é claro, nós somos 2 filhos e nós não conseguimos ficar junto dela, o que é incomum na Índia, para os filhos não ficarem com os pais. É responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Então, se você tem 2 ou 3 filhos, então pelo menos um deles vai ficar com os pais e vai cuidar deles, né? Mesmo que ele seja casado e já tenha a sua própria família. É responsabilidade da família cuidar dos pais. Mas, em função da natureza dessa senhora, ninguém queria ficar com ela. E como eu falei, quando eu a examinei, né, examinei o abdômen, logo que eu fiz a palpação, ela franzia a testa e gemia. Mesmo em coma, ela estava com a testa franzida. Eu vou mostrar para vocês essa imagem. E eu prescrevi o remédio, aí no dia seguinte eu voltei, né, para minha cidade, em Mumbai. Aí eu falei para o médico que no dia seguinte ele deveria me ligar na parte da manhã. E quando eu aterrissei, né, o telefone tocou, imediatamente aí o médico falou, doutor, a minha mãe recobrou a consciência, saiu do coma, ontem à noite ela pediu água. Então, hoje de manhã, ela pediu alimento. Agora ela está conversando, se comunicando. A glicemia, que estava acima de 450, desceu para 255. E a creatinina, que era mais de 4,5, desceu para 3,5. O que eu devo fazer agora? Aí eu falei, vai para casa. Mais nada. Não. Aí eu falei, imediatamente, tire ela do hospital, leva ela para casa. Porque se ela ficar no hospital, os alopatas vão interferir, vão querer dar insulina, antibiótico, um monte de outras drogas. Aí eu falei, por favor, leve para casa. E ele ficou em choque. Ele falou, o senhor tem certeza? Eu falei, sim. Tá, outra coisa. Ela não urinava. Aí ele falou, agora ela urinou de manhã bastante, uma quantidade boa. E aí eu falei, leve para casa. Ele falou, tem certeza? Sim, eu tenho certeza.
Aí, em 24 horas, ele me disse que a glicemia se normalizou a menos de 200, creatinina até 2, chegou a 2, melhor. Aí eu falei, tá, não precisa fazer nada. Aí ela ficou muito bem com essa uma dose de remédio. Né? Ela ficou muito bem por 1 ano e meio. Aí eu tive que mudar o remédio. Mas o remédio que eu prescrevi no estado agudo foi bom para ela por 1 ano e meio. Tá. O que? Qual foi o remédio? Tá. Esses eram os únicos sintomas que eu tinha. Yes, I gave her China. Quina officinalis. Cinchona officinalis. Quina officinalis. Cinchona officinalis. E ela saiu do coma. Então, que mesmo quando eu fazia o apalpamento do abdômen, ela começava a franzir a testa. Ou seja, ela não queria ser perturbada. Ela estava atormentada. E é uma senhora muito briguenta, né? Que não se dava bem com os filhos ou com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos, que não queria, na realidade, cuidar dela. Então, uma pessoa extremamente friorenta. Tá, mas nós vamos falar de quina. Essa seria a totalidade total. Ela voltou à minha clínica e depois de 1 ano e meio, o estado dela mudou, aí eu dei um outro remédio que nós vamos estudar naturalmente para ver o que eu dei. Aí quando ela voltou, a paciente, nós administramos insulina, eu mandei parar, e aí ela estava tomando tratamento antihipertensivo, né, para a hipertensão dela. Como é um caso? Since it's a syphilitic case, when you value the thermals in this case. When I get it, I value it. Tá, quando eu obtenho, eu dou valor. Se eu não posso obter, eu não tenho como valorizar. Então ficou muito claro, né? E, na realidade, eu tenho que falar, os termais, né, originais dela eram calorenta. Eu não sabia disso, mas no hospital eu vi o quê? Eu vi que o ar-condicionado estava desligado, tudo estava fechado, e ainda assim ela necessitava de 2 cobertores. Quando tirava os cobertores, ela começava com calafrios. Então, extremamente friorenta, e era isso que eu tinha. Eu só tinha 3 sintomas: friorenta, a cara, o rosto, a face, né, com agonia, né, e uma pessoa briguenta que não se dava bem com as pessoas. Então eu pensei o quê? Ou seja, ela era atormentada por todas as pessoas. Aí eu prescrevi quina. Sim, o senhor está certo. O Dr. Vijaykar agora diz que em casos sifilíticos profundos, nós não vamos dar importância aos termais. Então, se você não tiver termais, não use. Mas se você tiver termais claros, inclusive, use-os. Tá. Se você não puder obter os termais, não valorize, né? Você não precisa esperar por ele. Mas se você tiver os termais, então use-os. Agora ela não está tomando nenhum outro medicamento alopático. E aqui nós temos os gerais desse paciente. Apetite normal. Ela quer comer comida morna, quentinha. Fezes normais, urina normal. Sede aumentada. Bebe cerca de 7 a 8 copos por dia.
quer comida quente. E como eu falei, comida quente, peixe. Não tem nenhuma aversão específica. Suor maior, né? Mais suor, especialmente quando ela anda pela casa. Aos 78 anos de idade, ela trabalha na casa. Ela cozinha, ela limpa, ela lava, tudo. Todo o trabalho de casa é ela que faz. Então, diligente ou não diligente? Diligente. Qual a natureza dela? Tá, nós vamos descobrir, né? Vamos ver. Tá diligente, então vamos continuar. Inquieta à noite, especialmente logo no começo da manhã. Então, no sono, depois de 3 ou 4 horas da manhã, ela começa a ficar inquieta. Sonhos, nada específico. E agora, os termais, ela é calorenta, 2 marcas. Porque quando eu prescrevi o quina, ela saiu do coma. Aí o filho dela trouxe-a para casa, ela estava bem. Aí depois ela veio até a minha clínica, ela começou a melhorar. E aí a osteoartrite no joelho piorou, mas o diabetes estava controlado por 1 ano e meio. Pressão arterial também controlada. Aí o diabetes começou a piorar. E apesar de repetir o quina, ela não ficou boa. Então aí eu fiz uma outra tomada desse caso e foi então que eu prescrevi o remédio. Então, vamos ver a natureza dessa senhora. Essa senhora morava com o marido, que é um professor aposentado. Tem 2 filhos. Um é médico homeopata, o segundo é engenheiro. O filho mais novo, com a família dele, a esposa, já moravam em uma outra residência há muito tempo, já que ele morava separado dos pais. Mas o filho mais velho, que é o homeopata, já morava morou com os pais durante 5 anos depois do casamento, mas aí nos últimos 3 anos ele já morava numa residência separada. Então agora nenhum dos 2 filhos morava com os pais, mas cuidam deles e visitam os pais uma ou 2 vezes por semana e cuidam dela, levam para o médico e tal. E quando essa senhora vinha ao meu consultório, ela sempre chamava o filho dela, homeopata, e falava, olha, você tem que me levar ao médico, né? Se houvesse algum outro trabalho para esse médico, né, para o filho dela, se ele não pudesse ir, né, e levar a senhora até a minha clínica, né? E se o marido dela levasse para o médico, né, ela falava, poxa, você não tem tempo nem para me levar. Então, apesar de alguém, né, estar levando, no caso o marido dela, ela falava, nossa, filho, você não tem tempo nem para me levar ao médico. Então, o que ela faz? O que ela fazia, né? Melhor, estava sempre brigando, né? Sempre brigando com a nora. O médico homeopata, o filho dela, a casa dela era muito grande, então ela tinha quartos, né, extras. Então, o filho trabalhava na casa, ele clinicava na casa, né, porque ele tinha muitos quartos, muitas salas disponíveis, né, extras. Mas à medida que a clínica dele aumentou, a prática dele aumentou, e ele começou a ter mais pacientes, a mãe começou a reclamar. Dá para imaginar? A mãe começou a reclamar, mas o que é isso? Tantos pacientes, todo mundo está chegando aqui na minha casa, está entrando, não gosto, não.
Então, aí, o que aconteceu? Como a mãe começou a reclamar demais, aí o segundo filho também foi embora, saiu de casa. Ele é um homem bom, né? Então, ele queria cuidar deles, mas a mãe fez com que a situação ficasse impossível para ele morar lá. Então, é a primeira senhora que eu conheço que praticamente expulsa a família. Os filhos podem até sair, é uma coisa que a gente até vê, mas nesse caso a mãe praticamente expulsou os filhos. Então, essa senhora brigava até com o marido, que era um professor aposentado, e como ele era aposentado, ele estava acostumado a comer em horários certos. Então, ele insistia que o meu almoço tem que ser servido ao meio-dia, e se ele não fosse servido ao meio-dia, ele ficava com raiva, ele se irritava com a esposa, e ela respondia. Aí o que ela fazia? O que ela fazia quando ela se irritava? Ela insultava, ela ofendia, afrontava. Ela afrontava, então, as pessoas. Bom, então os filhos estavam morando em residências separadas, mas um dos netos ia entrar na universidade para fazer o curso de engenharia numa universidade em outro estado. Ela ficou zangada quando ficou sabendo disso. Aí, quando ela ficou sabendo, ela falou o seguinte: como é que vocês ousam tomar uma decisão sobre o seu filho sem me consultar? Você teria que ter me consultado antes de enviá-lo para a universidade. Então, ele já não morava com a mãe, mas ela praticamente expulsou, né? E aí, quando ele tomou a decisão sobre o filho dele, ela confrontou, falou: como é que você toma uma decisão sem me perguntar? Aí, eles visitavam, esses dois filhos visitavam a mãe pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, e se eles faltavam, né, uma semana, ou faltavam uma dessas visitas, ela ficava muito irritada. Aí ela falava a mesma coisa: você não tem tempo nem para visitar a sua própria mãe. Nossa, você não pode fazer tempo nem para visitar a sua própria mãe. Que tipo de filhos vocês são? Mas de quem é a culpa? Você gostaria de visitar se a sua mãe fosse desse jeito? Que ficasse brigando com você o tempo todo? Claro que, apesar, né, da dedicação deles, mas assim, às vezes ele tinha um trabalho para fazer, né? Aí ela brigava com eles. Mesmo, né, no bairro dela, ela não se dava bem nem com os vizinhos. E quando ela vinha, né, consultar comigo a cada mês, ela sempre reclamava: eu tô com dor no estômago, no ombro, no joelho. Faz alguma coisa! Que tipo de médico você é? Que tipo de remédio você está me dando? Não está funcionando. Brigava comigo. E como eu já falei, ela fazia todo o trabalho de casa, ela cozinhava, limpava, lavava. Ela não tinha criados. Por quê que ela não tinha criados? Diligente ou não diligente? Nobody tolerated her. Então, nenhum criado, nenhum funcionário conseguia ficar com ela. Então, ela simplesmente tinha que fazer o trabalho. Não é necessariamente porque ela era diligente. Né? Ninguém, os funcionários não conseguiam aguentar ela, porque ela ficava o tempo todo brigando com eles. Então, vamos ver o vídeo?
These are her reports. Now, esses são os laudos, agora é tudo normal, né? Glicemia, 135, jejum, pós-prandial, 198. Again, 135 fasting. Fasting 70. Aqui, outro em jejum, 115, pós-prandial, 130. No, thank you, Erda. She's complaining of some chest pain since ela está reclamando, né, de dor no peito. Mas vamos ver a paciente? Dá uma olhadinha nela. Just observe her. Quero que vocês observem a paciente. How is she talking? Como é que ela está falando? What is that? I asked her, are you doing all the work in the house? Tá, aí eu perguntei para ela, a senhora está fazendo o trabalho de casa? How is she answering? Né? Ele respondeu e ela também. Como é que ela respondeu? But what is that? How is she? How is she alert? She's looking all around. Ela what is está olhando, né? Está alerta, está de olho em tudo. Uma senhora com 74 anos de idade. Olha o rosto dela. A linguagem corporal. I asked her, there's no pain now while walking, right? Então, a senhora não tem mais dor ao andar? What? Ela falou o quê? Because she doesn't understand the language. Que ela não entendeu. Ela não entendeu o dialeto, né? Ela não estava me entendendo, né? Ela não entendeu o que eu estava perguntando. Aí ela pediu, ela olhou para os meus assistentes, né? Que falam, não, esse dialeto. O que ele perguntou? Dor, não, nenhuma dor. Only some, no pain in the knee. Tá, sem dor no joelho, mas uma dor aqui no peito nos últimos 3, 4 dias.
A dor no peito não é causada pela exerção física. Quando eu estou trabalhando na casa, é só quando eu aperto. Aí dói. The vision had also become hazy a visão também ficou embaçada, né, catarata, né? Mas agora a visão clareou. Tá? Aí ela tirou os óculos para mostrar que a vista estava clara, que ela conseguia ver. She's going for walk every day for 1 kilometer. Agora ela anda todo dia 1 quilômetro por dia, né? Ela lembra, com 74 anos, com osteoartrite grave. Então, aí eu falei para ela, ande mais, isso vai ser bom para a senhora. Ela falou, tá, vou andar sim. BP is also normal. Pressão normal. Pressão normal. Eu perguntei, a senhora está feliz, está bem? Aí o marido falou, feliz? Tá feliz, tá feliz. What is he going to say, the poor fellow? Então, o que ele pode falar, né? Imagina. I am happy. Eu estou feliz. Obviously, she is happy. É claro que ela está feliz, né? O problema não é a felicidade dela, o problema é a felicidade do resto, né, do povo. I said, you're smiling today a lot. Falei, a senhora está sorrindo muito hoje. You're smiling a lot today. A senhora está sorrindo muito hoje. So she was happy. Então ela estava feliz. So I asked her, why are you Aí eu happy? perguntei, por que a senhora está feliz? And that day, aí naquele dia, previous day, I'd taken a seminar there in that city. Eu tinha feito um seminário naquela cidade, e aí o médico tinha vindo participar. Aí eu fui à casa dela, né, para me encontrar com ela. The day, o dia que eu fui a essa clínica, né? E no dia anterior eu dei um seminário, aí ele participou do seminário e aí depois, ele foi à casa da mãe dele para encontrar com a mãe dele. Então, aí ele falou assim, você fez uma aula ontem, né? Aí o filho foi visitá-la, né, depois do seminário. Aí por isso que ela está feliz. That's what she wants. É isso que ela quer. Que os filhos venham visitá-la, venham perguntar para ela, como é que a senhora está? A senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Está tudo bem?
todos os dois vieram visitar. Então, ou seja, ela ficou super feliz. E aí, é exatamente isso que ela quer. Mas se eles não vêm visitar, sim, há um problema. Aí o marido falou, né? Se eles não vêm visitar, aí nós temos problema. Aí o pai está explicando para a mãe. Aí o pai está falando, nós não queremos dinheiro, né, dos nossos filhos. Nós não queremos nada deles, nós só queremos que eles venham nos visitar. Eles têm que vir aqui e saber se a gente está bem, se está tudo bom. He comes at least once a week. Sim, ele vem pelo menos uma vez por semana. She is telling me. Ela está me dizendo que eu tinha falado para o filho dela, eu sei que você não se dá bem com a sua mãe, ela é problemática, mas vai lá, faz uma visitinha, uma vez ou duas vezes, né? Mas ela é uma senhora já idosa, né? Então, abra seu coração, ela é sua mãe e tal. Aí ele começou a visitá-la, assim, regularmente, né? Depois disso. Aí o pai está falando para mim assim, foi você, né, que falou para meus filhos virem me visitar, né? Tá, e agora ela está feliz, olha só, ela sorrindo. Mas eu sempre posso saber o que está por trás, né? Psicose, né? Nós temos que saber perceber o que está por trás da psicose. So everything, I said, okay, fine, everything is go. Again they started. No, there is still some pain here, some pain in the stomach. Ela continuou. Ela não sabe falar esse dialeto, tá? Então é por isso que o marido fala por ela, né? Ela falou, ainda tem um pouquinho de dor aqui no peito e tal. Aí, toda vez que um paciente vem consultar, a gente coloca essas gotinhas. Tá? Only Saclac. Placebo, né? Porque quando a gente coloca essas gotinhas, então eles pensam, tá, é placebo, então nós temos que dar essas gotinhas, né? Toda vez que o paciente vem consultar, a gente dá essas gotinhas, tal, porque senão eles acham que a gente não está prescrevendo, que não está funcionando. He's telling me now how Ele está me dizendo como é que ela era, como é que ela era. Ela estava em coma no hospital, e aí o senhor veio. She could not speak, she could not see. Ela não falava, ela não enxergava, ela estava de olhos fechados, naturalmente. I had told them, give this medicine, and now
Eu falei, a senhora vai tomar esse remédio aí, dentro de 24 horas ela vai sair do coma e vai responder. Ela respondeu em 12 horas, né? Quando o senhor foi lá, né? Ela respondeu em 12 horas, né? O senhor veio de manhã, né? Eu cheguei na cidade dela às 8 horas, 8h30 eu já estava no hospital. Então, à noite ela tinha saído do coma e de manhã já estava bem. E eu tinha esperado que ela fosse responder em 24 horas. The father says, aí o pai disse que ele me ligou e ele me chamou de Pawan Kumar, o filho do Deus dos ventos. Filho do Deus dos ventos. A história, por que ele me chamou isso? A história é a seguinte, vocês conhecem Hanuman, o Deus macaco? Vocês conhecem a mitologia, a história da Índia? Nós temos um Deus. Tá. Talvez ela se assustou com o nome, né, do Deus macaco. Talvez, nem sei. Então, nós temos o Senhor Rama, que é Lord Rama, né, que é um dos deuses, e um dos seus criados é o Deus macaco, né? O Deus macaco, e ele voa. Ele sabe voar. E a história é que o irmão mais novo do Rama, mais jovem, houve uma batalha entre o bem e o mal. E esse irmão mais novo, Lakshman, foi atingido por uma seta no coração, aí ele ficou inconsciente. Aí os médicos vieram e falaram, só tem uma cura que fica numa montanha bem longe daqui. Se alguém for lá correndo, aí eu posso fazer uma pasta, né, com esse suco, com esse extrato, eu posso curá-lo. Então, a montanha era muito longe e o tempo era curto, né? Então, esse Deus macaco, ele podia voar, né? Aí ele voou, aí ele atribuiu a ele essa responsabilidade, né, de ir lá correndo, então ele voou até essa montanha. Mas aí quando ele chegou lá, ele viu que tinha muitas plantas parecidas. Aí ele não sabia qual que ele tinha que pegar. Ele não sabia. Aí ele ficou confuso, ele falou assim, e agora, o que eu faço? E se eu pegar o errado, né? O que eu faço? Aí então, como ele é Deus, ele tinha muita força, né? Porque ele era um Deus. Aí ele levou a montanha inteira de volta. Então, ele trouxe a montanha inteira. Então, ele não sabia qual. Aí ele falou, então, agora você escolhe qual que você quer. Aí ele, então, o médico então fez a pasta, fez o suco, o extrato, né? E aí o irmão, né, do Deus acordou. Então, aí ele falou que para mim que eu sou o Pawaputra Tuman, que olha, ele está fazendo a analogia, né? Eu fui de avião para a cidade dele, né? Eu voei, então eu trouxe o remédio, eu dei o remédio a ela e ela se recuperou. Então ele fez essa analogia com a minha pessoa. Então, é legal, né? Ser assim reconhecido quando a gente faz um trabalho bom, né? Um bom trabalho. Então, a gente recebe esse tipo de reconhecimento. Essa é a alma da homeopatia. Esse tipo de caso que nos deixa orgulhosos, que nos deixa orgulhosos de ser homeopatas, né? Literalmente, ela ia morrer, né? Ela estava em coma e nós a recuperamos, né? E ela ainda está viva.
What is the observation of the patient? Qual é a observação do paciente? Esquece o que o marido está dizendo. O que vocês observaram da paciente? Yes, what is this? What is this? O que é isso? Oh, this is not frowning. Não, ela não está franzindo. Franzindo é assim. Always bored. Sempre entediada? Não. Maybe angry. Okay? Talvez com raiva. Desgaste. Meio assim. É muito forte, talvez. Muito forte. Muito forte. Desgosto é quando você odeia alguma coisa. Tira isso daqui. Eu não gosto disso. Tira isso daqui. Tira da minha frente. Como você ousa colocar isso na minha frente? Isso é desgosto. Em português nós diríamos emburrado. Let me see. Sulking, maybe? Sulking. Maybe, yes. Yes, talvez. Mas um pouco mais do que sulking. Mais do que emburrado. Não tão forte quanto desgosto, ou não tão brando quanto aborrecimento, aborrecida. Perdão, emburrada. Irritated. More stronger than irritation. Irritation is more. Um pouco mais forte que irritação. Irritação ainda está brando para isso. Atormentada. Um pouco mais forte. Descontente. Infeliz. Descontente com tudo. Eu vou mostrar algumas fotos dela franzindo, quando ela realmente franze. Vou mostrar como esse paciente está na situação aguda. Depois de dar o remédio, depois de 1 ano e meio, ou seja, depois de mais 1 ano e meio, 3 anos. Ela está comigo já faz 2 anos e meio. Eu vou mostrar como ela ficou aguda, entrou no estado agudo, que é uma imagem completamente diferente do que vocês viram aqui. There it is. This is when once she came in acute. Aqui ela em estado agudo. Dr. Bandish, do you have a synonym for fed up, like a person who is fed up with life? Given up? No, she's like unhappy with life in general. Yeah, no, she's unhappy with everything. But that's why I said discontented. Discontented, okay, so that's the word that you use. Okay, fine, thank you. Look at her. Olha só ela. This is how she came in acute. Assim, quando ela chegou em estado agudo, algumas semanas atrás. With acute fever, febre aguda, dores corporais.
Mas também, olha como ela anda, como ela entra. Olha só. She comes in. Yeah, who is it there now? Quem que é ela aqui agora, so né? Many people are sitting here. Okay. Let's see. Kind of, this is how the way. Bom, Like this. Essa é como ela faz, né? 101 temperature she has. Ela estava com 40 graus, mais ou menos, de febre. 101 em Fahrenheit. 101 Fahrenheit. 101 em Fahrenheit. Mais ou menos 40 graus. Body ache. Dor no corpo, dores no corpo. Na verdade, 38,5. Pain here. Some viral fever was going on, epidemic. Tava tendo uma epidemia viral de febre nessa época e ela pegou essa epidemia. Ela pegou esse vírus. The remedy is still the same even in acute. O remédio ainda é o mesmo em agudo. The remedy is still the same. O remédio ainda é o mesmo. Has not changed. Não mudou. The son the doctor is talking about it. O filho está falando sobre isso. Can you increase the volume of this? Você pode aumentar o volume, por favor? Aumentar o volume do vídeo? On October 10th, just 10 de outubro, mês passado, né? Agora. That's the son, who's a doctor. Esse é o filho, que é o médico. This was in September. Isso foi em setembro. She's not eating well right now. Ela não está comendo bem, em estado agudo. Fasting blood sugar, September 135. Glicemia em setembro, 135 em setembro, se eu não me engano. Oh. É isso mesmo. Glicemia 135. 4 times loose motions. Diarreia 4 vezes. Even with the diarrhea, they are not giving Até com diarreia, eles não estão dando remédio. 115, blood sugar fasting. Glicemia em jejum, 115, 159, glicemia depois do almoço, normal. Appetite. Apetite. No. Não. There's burning here in the chest. Com uma queimação no peito. She had viral fever, she was Ela feeling very teve essa weak. febre viral, estava se sentindo muito fraca, só tomou paracetamol, nenhum antibiótico. You know how viral fever takes a toll. Você sabe como essa febre viral, né? Post-viral fevers are so horrible. Essas febres virais são muito ruins. She would have taken antibiotics, she would have been gone. Se ela tivesse tomado antibiótico, teria sido muito pior.
Eu quero mostrar a vocês é que mesmo no estado agudo o remédio é o mesmo. Não mudou. Bom, então o que é? Olha a forma como ela se senta. Olha como que ela é. Hey, what are you doing? Ei, o que você está fazendo? Oh, Ei, what are you doing? o que você está fazendo aí? Sim. See the poor fellow. Oh, coitado. Você tá bem? Você tá bem, ô médico? Você tá bem? Tudo bem? Just because he's put a cuff. Só porque ele colocou o negócio nela? Just because he's put the BP cuff. Ele colocou o equipamento de tirar a pressão? Ela não pesa nada, mas ela já se curvou assim, como se fosse pesado, né? Ei, o que você está fazendo? Assim que ele colocou o manguito. Fever with joint pains. Febre com dor nas articulações. A febre só durou 2 dias, mas as dores nas articulações são mais sérias, né? Mais graves. Ela tem dificuldade de se levantar e sentar. Até quando ele tirou o manguito, olha o rosto dela. What is this, doctor? Why I am suffering? Oh, médico, doutor, o que é? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Isso é ela falando. Eu falei, não se preocupe, daqui a 3 ou 4 dias você vai estar boa. Bom, se você está dizendo, ok. Se você está dizendo. Eu não consigo dormir por causa das dores. Vocês veem agora ela está amorosa também, quão morosa, quão triste ela está, mas quando você faz uma pergunta, mais uma vez, ela se levanta, e aí ela volta ao original. Você faz uma pergunta, ela volta, mas quando ela está quieta, ela fica ali morosa, taciturna, infeliz, descontente. E olha a velocidade dela, como ela reduz a velocidade. Eu não consigo virar para esse lado, eu não consigo virar para aquele lado, eu não consigo dormir nenhum dos lados. Quando ela estava em agudo, na situação aguda, ela estava rápida, acelerada. E agora ela está lenta. Okay. I'll try to show you this if there's time.
Bom, se a gente tiver tempo, eu vou mostrar para vocês esse caso. Se a gente tiver tempo, eu mostro o caso desse bebê. Okay, now Bom, let's see what is vamos ver então o que é. Okay, what is it? What is the case? O que é então? Qual é o caso? Sobre o que é esse caso? Primeiro ela brigou. Well, first of all, she quarreled with her daughter-in-law. E os filhos And saíram then the children left the house. So even with the son, with the daughter-in-law, Com todo mundo, com o filho, com a nora. so that they Tanto cannot que stay eles não anymore, aguentavam they left mais the house. e saíram da casa, realmente. Very good. Muito bom. E do marido. And the também husband, não tinha he apoio, also had no support. nem o apoio dos filhos. Neither the support of the children. Yeah. So normally when you have Então, an geralmente, husband quando and você tem um wife marido e all uma mulher alone, sozinhos, morando usually they sozinhos, get along well, isn't geralmente it? eles se dão bem, né? Só os dois morando Yeah, sozinhos. but here, do they get along well? Mas aí, eles estão se dando bem? Não, estão Não. muito descontentes. No, they're very discontent. Yes, even the husband and the wife are not quarrel. Até Okay, o what marido else? e a mulher também brigam. What else? O que mais? Pela expressão. Well, according to her face, facial né, expression, parecia que- seemed to me that, E pela história and toda, due to the whole era history, seemed to me a case of ammonium. Okay, ammonium. Fine. Ok, bom. Ammonium. Last time I showed you a case of ammonium. Remember? Eu mostrei um caso de amônio a última vez para vocês, vocês lembram? Last time I showed you a case of ammonium. Mostrei um caso de amônio. Okay. Yeah, the hair and the O coldness cabelo in the skull. Okay. e o frio If you no wanna couro show the cabeludo. latest follow of that case, Eu posso when I mostrar have o time, acompanhamento, o remember último acompanhamento desse caso, daquele caso, was quando a gente tiver 55% tempo. better? Ele se melhorou told you every 55%. month it Lembra was que eu falei para ele que ele ia de 5 em 5, agora ele está 85%, 88, 85% melhor, aquele caso do I'll show you if there's a amônio Okay, do what else? último Yes, so he módulo. thinks- Ok, o que mais então? Basically, you think quarreling with Então everybody, pensamos em alguém que briguenta, Unhappy. né? Infeliz. Amônia. right? Amônia. Okay. Ok. Yeah. She is definitely an unhappy remedy. Ela com certeza é um remédio infeliz. A unhappy remedy, but Um what? remédio infeliz, mas But that is very important. essa que é a parte importante. Eu queria uma definição, assim, dá a impressão que ela tem Well, um I have the impression that she has a sentimento de abandono. feeling of abandonment, Isso daí of forsaken. teria alguma... Does that have anything to do? Maybe? Yes, but then Sim. abandonment, why? Mas esse abandono por quê? Do you blame Você culparia who's to be blamed for? quem que é o abandonment? culpado desse abandono? Who's at fault? É a culpa de quem? The patient herself. A própria De si paciente, própria, né? né? Da própria paciente. Yeah, the tá, patient herself. Sim, So da will you própria take this as paciente. abandonment? Então, será que pode ser considerado como People have not abandono? abandoned her. Ninguém abandonou ela, na verdade. They were forced to Eles leave foram her. forçados a deixá-la. And who forced? She E quem herself forçou? forced them. Ela mesma se By her forçou. quarreling and Sendo constantly briguenta fighting. e This brigando is o tempo not todo. a forsaken thing. Não é um No. abandono. Forsaken is when O abandono de forsaken I am- é quando somebody leaves me, I am alguém not me at deixa, fault, I eu am não a tenho good culpa boy, nenhuma, good eu sou man, um and still homem bom, somebody leaves mas me. mesmo assim alguém me deixou away. e partiu. Like an orphan, like a Como um child who órfão, needs the como parents, uma but the criança que parents, precisa dos they pais, leave. mas os pais saíram, die. foram embora, ou That morreram. is forsaken. Aí é a That is sensação de forsaken. abandono. Aí é o abandono mesmo. Ela, não. Na verdade, ela repele todo mundo. Actually, she pushes everybody away. She pushes people away. Yes, he A pushes prova everything. disso está, por exemplo... The evidence is when the pressure is being taken, the blood pressure, the touch bothers her. She What leans was it? forward. What did she do? O que ela fez quando ele começou a tocar ela? She leaned forward. The first time when they touched. Mas a primeira vez, Então, o toque, a proximidade é incomoda. So touch bothers her. Ela quer que However, as pessoas prestem algum tipo But de touch bothers her. What does she do? when mas o she que ela faz? Quando incomoda, sim, mas o que ela faz? She startles. Ela pula, ela She startles. Touch bothers her, ela but her reaction, see, tem even um in salto, that dá um slow, salto. even in that Até very, quando ela very tá dull lenta, state, naquele very estágio que ela tá dull, bem lenta e morosa, What happens? ela também dá esse pulo, né? That is important.
Isso é importante. I tell you, reaction is always A reação é sempre importante. But, as you said, Mas como você disse, that she drives them away. Ela repele as pessoas. Yet what does she want? Mas o que ela quer? She drives away the children. No, and then Ela what she does then? repele Why mais, don't you come and visit depois me? ela fala, por que você não vem me visitar? So it is she drives them Então, away. ela and then when repele they're eles, gone, mas aí quando no, eles come vão back. embora, ela fala, não, volta, No, volta. come back. Volte. It drives them away. No, come back. Sim, volte. You don't even have time to come and see your mother. Você nem tem tempo de vir visitar sua mãe, volte. Her son gone to a university. O filho dela foi para a universidade e falou, você não falou que você foi para a universidade? Você tinha que ter me pedido para ir para a universidade longe. Por que eles iam pedir para elas autorização para fazer isso? Eles não estão conectados, eles não estão morando juntos. Então, ela quer controlar. É um grupo que quer permanecer junto, mas não consegue permanecer junto. Quando eles não estão juntos, eles querem estar juntos. Isso mesmo. Não consegue ficar longe da família, mas também não consegue se dar bem com a família. Esse é o tema central de todos os Kalis. Como nós sabemos, os Kalis são descontentes, infelizes, e quando os Kalis são tocados, encostados, eles se sobressaltam. Eles dão um pulo rápido. Vê como eles são rápidos? Mas no estado agudo, eles podem ficar morosos, lentos, devido à falta de energia, devido ao desequilíbrio de eletrólitos. Então, os Kalis são sempre rápidos. Até com 74 anos de idade, ela era rápida. No primeiro vídeo que nós vimos, ela era bem rápida. No primeiro vídeo, vocês viram quão rápida ela era? Então, quais são os sintomas de Kali? Qual é a reação? Ela é briguenta com todo mundo, mas qual é a reação? Ela se torna abusada, ofensiva. Ela insulta, ela abusa, até o seu marido, até dos seus filhos. E briguenta, briga com todo mundo, com os vizinhos, com o filho, com a nora, com o neto, até com as empregadas e os serventes. É por isso que eles não têm uma empregada em casa. E aí acrescentamos os gerais, ela tem desejo de comida quente e peixe e é um paciente calorenta. Vocês veem, a rubrica são apenas 2 ou 3 em todos os casos que eu mostrei para vocês, mas a disposição do grupo precisa ser entendida. Se vocês entenderem a disposição, vocês afunilam, colocam a rubrica e aí pronto, chega no remédio. Vocês veem quando colocamos aí no gráfico. Abusada, briguenta, comida e bebida quente, peixe. Kali licopódio, ela pode ser um medorino. Kali, licopódio e medorino. Todos são calorentos. Ela pode ser um medorino? Sim ou não? Não, por que não? Eu falei para vocês ontem. Como que é um medorino? Cruel, insensível, nervoso, antecipação. Dorme na barriga, tem desejo de batatas. Licopódium, ela pode ser licopódium? O que um licopódium faria com as crianças, com os filhos? Licopódium
vai segurá-los, não vai deixar eles irem embora, não vai repeli-los, porque o licopódio é covarde por dentro, precisa do apoio, não pode ficar sozinho, não consegue ficar sozinho. Então, ele não iria repelir as crianças. Pode brigar com as crianças, mas ia assegurar que aquelas crianças, certificar que aquelas crianças vão ficar ali, os filhos. Se a situação chegar em que ela tem que implorar, ela vai implorar para os filhos ficarem em casa, não me abandone, não me deixe. Ela vai ser manipuladora e enganadora em relação a isso. Então, só sobrou o Kali e o descontentamento, infeliz, ansiedade, inquietude, até durante o sono. O que ela fazia durante o sono? Vocês lembram do sono dela? A tradução não está ouvindo, desculpa. No final da noite, ou seja, no comecinho da manhã. E qual é a gravação do Kali? No começo da manhã. Kali Kab, Kalibi, Kaliars. 2, ou seja, você tem essa gravação na parte final da noite ou no início da manhã. Qual é a diferença? What's the difference? Atormentado e... Tormented and discontent. What is the difference between tormented and discontent? Bom, descontente é eu não estou feliz, eu não estou contente. Não, agora atormentada é uma sensação de que todo mundo está contra mim e estão ali querendo me pegar. Eles estão querendo me pegar, estão todos preparados, espreitando para me pegar. Já o descontentamento, eu estou infeliz com a situação. Não estou feliz com a situação. Atormentada é mais grave, muito forte. Descontentamento é um pouco menos. Então, eu acho que... Bom, vamos estudar os sintomas do Kali e a gente faz um intervalo, ok? E depois vamos estudar todo o grupo Kali quando voltarmos. Bom, Kaliodo. Esse remédio, Kaliodo, tem diferentes imagens em diferentes miasmas, inclusive sintomas contraditórios e opostos. Então, um miasma psicótico, esse remédio tem muita loquacidade e todas as características da loquacidade com aquele sintoma de uma pessoa brincalhona. Crocus e Lacasis são os Kaliodo, Crocus e Lacasis são os 3 remédios que têm loquacidade com brincadeira. Mas isso é em psicósico. Muito vivazes em estado psicósico. Você vai encontrar na rubrica pessoas vivazes, faladoras. Não está na rubrica, mas está... Vivaz não está sozinho na rubrica, mas vivaz com falador vivaz. Alguém que fala com vivacidade. Se você falasse essa senhora, quando ela não estava falando, ela estava quietinha. Uma pessoa vivaz, ela é sempre cheia de vitalidade, sempre fazendo todo tipo de movimento. Mas essa senhora, quando ela falava, aí sim, ela se tornava vivaz. Mas não quando não estava falando. No miasma sifilítico, é bastante um remédio malicioso e cruel. Até no presente pode ser bastante cruel. A malícia está ali presente. Até na tristeza profunda a malícia está presente. Muito ódio tremendo também presente durante a tristeza. E é o único remédio nessa rubrica que pode ser abusado e insultante à família e às crianças, e aos filhos. Ansiedade com choro também é um sintoma de 3 marcas do Kaliodo. Mas abusado e que insulta a família e os filhos, só o Kaliodo. Aqui os outros mentais do Kaliodo. Crueldade, brutalidade, desumanidade, demência dos sifilíticos, sonhos de estar sendo assassinado, sonhos de assassinato e de estar sendo assassinada, medo da morte
e medo da maldade com tristeza e choro. Ou seja, tudo é triste, tudo é com tristeza. Na tristeza, eles são maus, eles são maliciosos, duros, sentem ódio. Ou seja, tirando a tristeza, tudo é na tristeza mesmo. Essa é uma característica do Kali Yuga, se sente triste em todas as situações. Na tristeza, eles são cruéis, na tristeza, eles são maliciosos, duros. Grosseira, dureza na tristeza, ou seja, uma tristeza com grosseria. Só o Kali Yuga tem 3 marcas. Uma apatia indiferente aos filhos. Ódio. Maliciosa e vingativa na tristeza. The physicals of Kali Yuga. Bom, os físicos do Kali Yuga. Dores nos ossos graves, extremamente severas, e infecções ósseas também graves, que pode causar o que é conhecido como ozena, que é destruição da cartilagem nasal, sifilítico. Efusão dos joelhos com osteoartrite severa. O que essa senhora teve mais tarde, ela teve osteoartrite. Em itálico, osteoartrite é quase uma osteoartrite específica que ela teve. Onde há efusão. Agir predominantemente nas glândulas, causando inchaço e às vezes também atrofia. É por isso que é um remédio muito bom para a glândula tiroide. Um remédio muito bom para a glândula tiroide, para as glândulas paróticas, perdão, todo tipo de linfonomas, ou seja, bastante sifilítico, então predomina uma tendência para ulceração, uma tendência de úlceras predominantemente. E como sifilítico, se agrava à noite, especialmente do pôr do sol ao nascer do sol. E principalmente no final da noite, que é uma agravação entre 4 e 5 da manhã. E esses pacientes também são afetados por remédios alopáticos e tem muito efeito colateral de remédios alopáticos. O abuso de medicamentos alopáticos, tem efeitos colaterais com remédios com remédios alopáticos. E os termais são calorenta, e desejo de peixe, 2 marcas, café, alimentos líquidos e alimentos quentes. Bom, esse é um Kali que não pode ficar sem você, mas também não consegue ficar com você. Todos os Kalis são assim. Principalmente o Kali Karbi e o Kali Yodo. Eu acho que com isso podemos fazer um intervalo para o almoço. Muito obrigado. Muito obrigado.